Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindos e minhas lindas, né? Vamos combinar? Vamos ver o texto de Tiago, né? O livro de Tiago, para reflexão, né? Porque Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. E vamos lembrar que texto sem contexto é pretexto para heresia. E Tiago está falando para a igreja? Não, ele não está falando para a igreja, não está falando para você. Está falando para as 12 tribos de Israel. Lê lá em Tiago 1:1, que vocês vão ver, tá? E não esqueça que texto sem contexto é pretexto para heresia. Sempre que lê um texto, procura ver o contexto. Olá, bom dia. Vamos ler uma palavra para reflexão? A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus na cruz disse, na sua morte, está consumado. Então esta é a promessa e é a obra de Deus, né? Nós não podemos ajudar a Deus, né? Porque Jesus, ele consumou. Em Hebreus 10, versículo 14, diz assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, né? Então, foi uma única oferta. Então, a obra de Deus, né, na cruz foi consumada. Nós somos cooperadores das boas novas, né? Da aliança da graça, do evangelho, da boa notícia. Nós somos cooperadores, porque ele disse, ide, né? E falai. Então, nós somos cooperadores do evangelho, não da obra de Deus, né? Nós somos cooperadores da boa notícia, do novo e vivo caminho. A nossa cooperação está edificada em 1 Coríntios 3, né? Versículo 10 e 11. Nós não podemos lançar outro fundamento a não ser o quê? O Cristo ressurreto, né? O Cristo, porque ele vive, podemos crer no amanhã. Então, o nosso fundamento deste novo e vivo caminho, né? O fundamento da graça é Jesus Cristo. A nossa reflexão de hoje, então, na obra de Deus não podemos ajudar, porque foi consumada na cruz. Nós somos cooperadores o quê? De Cristo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como que? Ministro de quem? De Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, aleluia. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja o quê? É encontrado o quê? Fiel. Então, a nossa fidelidade, né? A aliança da graça é o sangue derramado na cruz. Amém? 1 Coríntios 3, versículo 10, né? A responsabilidade dos que ensinam, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, lancei o fundamento, né? O alicerce, né? Quando a gente vai fazer uma casa, a gente primeiro faz o alicerce. Como que? Prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Nós temos que edificar a palavra em cima da construção, né? Do alicerce que é de Paulo. Porém, cada um veja lá como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi o que posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nós lá em Timóteo, 2 Timóteo, lá diz que toda palavra é inspirada, né, por Deus, né? Toda a palavra é inspirada por Deus. Porém, né? Porém, o evangelho, o novo e vivo caminho, além de ser inspirado, ele é o quê? Revelado. Então, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém é ninguém. 13. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada. Então, o novo vivo caminho, ele é revelado da cruz para cá. A palavra ela é o quê?
ela é revelada. Toda palavra é inspirada, mas temos que discernir, né? O que é história, o que é para testemunho, né? O que é contexto para a revelação do texto, sendo revelado pelo fogo. E qual seja a glória de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Hebreus 10, né? Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus remove o primeiro para estabelecer o quê? O segundo, Jesus disse. Né? Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Uma vez o quê? Por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, né? Os mesmas orações, mesma coisa, que nunca jamais o que podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, gente. O único é o único sacrifício pelos pecados, né? Lembra lá de Romanos 8? Nenhuma condenação há. Assentou-se à destra de Deus. O homem que condena, que julga, que lembra o que aconteceu ontem de ontem, ano passado, e que não sei o que fulano fez, o que fez aqui, fez ali, né? Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos, né, por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou, né? Porque a oferta preciosa foi o que? O sangue de Cristo. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo que? Santificados. Né? Os que estão sendo santificados, né? Aqueles que estão recebendo esta graça maravilhosa. E disto nos dá testemunho também o que? O Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança, né? Essa aliança da graça, esta é a aliança que farei com eles, né? Aqui está falando com os hebreus, com os judeus, né? Com eles, com os gentios, com todos, né? Depois daqueles dias, depois da destruição do templo de Jerusalém, né? Que foi no ano 70, depois de Jesus de Nazaré. Diz o Senhor, porém, nos seus corações, o que? As minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Porque na lei, né? Lá Jesus de Nazaré veio cumprir a lei. Lá era tudo era escrito, né, em tábuas de pedra. Mas em Jesus Cristo, a lei de Jesus Cristo, na lei da graça está escrito o quê? Esta é a promessa. Na nossa mente, né? Na nossa mente. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, né? O homem que vive lembrando os nossos pecados, né? E das suas iniquidades, né, para sempre. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre, para sempre, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos lembrar de novo, Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo.